O Ateliê é um podcast documental sobre uma pintora que em 2022 decide denunciar uma escola de artes em que passou quase 3 anos. O relato dela é ecoado por dezenas de outras pessoas ligadas à escola que foram entrevistadas. Essa reportagem procurou ouvir todos os envolvidos e abriu espaço para o acusado dar sua versão. A denúncia ainda está em curso e até o momento da publicação desse episódio não houve um julgamento. Essa série tem descrição de violência física e sexual e também de abusos. Quer ouvir agora todos os episódios do Ateliê que vão ser publicados nesse mês? É só apoiar o podcast por R$ 9,90 mensais. Os assinantes podem ouvir todos os episódios do mês na primeira quarta-feira. Assinar é simples, rápido e custa menos de R$10. O link para virar apoiador tá aqui na descrição desse episódio. Clica lá. Em 2022, é bem comum ver uma cena no centro de São Paulo. Um homem que anda rápido, com jovens vestidos como ele ao seu lado ou um passo atrás. O sujeito costuma estar de macacão azul, sempre com meias coloridas com estampas de abacaxis ou de dinossauros. Nos pés, ele também usa tênis da marca espanhola Camper. Na cabeça, ele leva um chapéu de rabino, por mais que não seja judeu. Os olhos ficam protegidos por óculos de grau da Gucci, modelo aviador. Aquele usado por estrelas pornô dos anos 70 e pelo Chaves, nas tardes da década de 90 do SBT. Esse homem está sempre atarantado, ocupado, como se fosse um grande empresário. Então eu tenho alunos espalhados aí pelo mundo, cara. E tenho alunos também que não tem nada a ver com a parte teórica da arte. Eu tenho uma aluna que pira com business de arte, então ela trabalha numa galeria em Londres, cara. Ele costuma dar ordens para as pessoas que estão ao seu redor. Tá rindo do quê, filho? O homem é coordenador do Ateliê do Centro. Os jovens são seus discípulos, que o chamam de mestre. Mas nem sempre foi assim. O mesmo Ateliê do Centro em que Mirella estudou e em que afirma ter vivido cenas de terror começou 20 anos atrás de um jeito bem diferente. O homem que hoje se intitula mestre era só um artista vindo do interior no início da carreira, quando alugou o prédio da Rua Epitácio Pessoa. Enquanto a denúncia não anda, nós vamos investigar a vida de Rubens Espírito Santo, o professor que em 2022 é acusado de ser o líder de uma seita onde acontecem crimes. Eu sou Chico Felitti e esse é O Ateliê, um podcast que investiga a vida de Rubens Espírito Santo, um artista plástico que mais de 20 anos atrás abriu uma escola chamada Ateliê do Centro. Em 2022, Rubens é acusado por ao menos 3 ex-discípulas de agressões, assédio sexual e de exploração financeira. Terceiro episódio. Do que é feito um mestre. É difícil reconstruir a vida de um homem recluso, que dá poucas entrevistas e convive com um ciclo pequeno e fechado de pessoas. Então, traçar um perfil de Rubens Espírito Santo podia ser uma tarefa inglória. Mas não foi. Para nossa sorte, Rubens gosta de escrever sobre sua vida. Muito. Todos os livros que ele ou seus discípulos do Ateliê do Centro lançam falam quase só sobre ele. E são mais de 10 livros. Um deles, inclusive, é uma autobiografia, em que ele narra a sua própria vida de fio a pavio. São 87 páginas que dividem os anos dele em tópicos, como se a trajetória fosse uma lista de compras. Por exemplo, 1966. Nascimento, 29 de agosto, às 13h40, na maternidade Node de Elias Monteiro, em São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Alguns anos têm só uma linha de descrição. 1972. 6 anos. Brincava sozinho. Outros ocupam 3 ou 4 páginas. É dessa autobiografia que a gente tira as informações sobre a infância de Rubens. Sua mãe era feirante, e ele acompanhava no trabalho desde antes dos 10 anos de idade. Iam de Kombi. Além de vender batatas na feira, ela também era agiota. Aos 17 anos, Rubens tinha a própria biblioteca e lia Nietzsche. Nesse mesmo ano, abandonou a escola. Jogava futebol e fazia teatro amador. A lista é detalhada.
Ele cita até cursos curtos que fez, coisa de uma semana ou menos. Diz que virou persona non grata na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o maior espaço cultural da cidade onde nasceu, e coloca marcos da sua carreira. Por exemplo, foi em 1997 que afirma ter começado a ministrar aulas, quando ainda morava na casa dos pais, em São José dos Campos, cidade do interior de São Paulo onde nasceu. Pelas suas anotações, seu primeiro aluno era um médico ortopedista. Em 1998, aos 32 anos, ele se mudou para São Paulo. Sua então mulher, Tamara, tinha sido transferida para um cargo público na capital. A mudança parece não ter sido fácil. Ele escreve sobre o período em que foi parar em São Paulo. Ano de depressão profunda. Em 2003, quando ele tinha 37 anos, ele escreve no livro Inauguração do Ateliê do Centro, com Maurício Adinolfi. E, 2 décadas depois, a gente vai encontrar Maurício para entender como surgiu o ateliê. O Ateliê do Centro não nasceu como uma escola, nem de maneira profissional. Quando foi aberto, na virada dos anos 2000, foi de maneira caseira. Mesmo. Rubens e mais 2 ou 3 amigos alugaram o galpão porque precisavam de um lugar para criar arte, mas não tinham dinheiro para bancar o sonho do aluguel do imóvel próprio. A pessoa que estava com Rubens desde a fundação do Ateliê do Centro atende pelo nome de Maurício Adinolfi. Em 2022, eu encontro Maurício no seu ateliê, que fica a mais de 1 quilômetro do Ateliê do Centro. A sobreloja onde ele pinta e guarda suas obras fica no coração da Cracolândia, um dos bairros mais depauperados de uma cidade depauperada. Bom, esse aqui é o ateliê, aqui tem uns trabalhos antigos, só para te apresentar. É um trabalho de várias épocas. Conchas cobrem o chão do espaço de trabalho de Maurício. Foi ele quem as espalhou. Ele brinca que saiu de Santos, mas que a praia não saiu dele. O imóvel de 2 quartos é coalhado de pinturas. Algumas mostram macacos. Uma outra mostra Jair Bolsonaro, que 1 semana depois da nossa entrevista, perderia a eleição para se reeleger presidente do Brasil. É um Bolsonaro ali? É um Bolsonaro. Pode entrar aí. Com licença. Deixa aí suas coisas pra eu te lá. Gente que não gostou quando eu pintei, mas pode pintar tudo. Ali chama é difícil pintar a besta. Uma parede é coberta por ratazanas feitas de tinta a óleo sobre tela. Tá mais recente, de produção. Nossa, que lindo. Esses ratos são deslumbrantes. Depois de me levar para um tour do seu ateliê do presente, Maurício se senta para falar do ateliê que teve no passado. Um lugar chamado Ateliê do Centro. O início do Ateliê do Centro como um ateliê coletivo, né? Mas inicialmente eu conheci o Rubens pelo Copan. O ano era 2002. 2 artistas de 30 e poucos anos eram vizinhos. Tanto Maurício quanto Rubens moravam no Bloco B do Copan. É a maior torre do prédio projetado por Oscar Niemeyer. O Bloco B é uma cidade de casas diminutas. Seus 448 apartamentos são todos kitnets, que vão de 17 metros quadrados de área a 40 metros quadrados. Um dia, Maurício saiu do elevador no térreo e viu um anúncio no quadro de cortiça que fica pendurado no hall. Nele, estava o seguinte recado: Ateliê Copan. Aulas de desenho, pintura, escultura e filosofia da arte. Rubens Espírito Santo. Maurício procurou o homem do panfleto e não demorou muito para eles virarem amigos. Rubens pareceu uma pessoa densa e ao mesmo tempo agradável. Alguém com quem Maurício podia trocar ideias sobre o ofício e uma opinião que ele podia respeitar. Os dois falavam muito de arte, mas também de teoria. Afinal, Maurício tinha se formado em filosofia. Tendo a arte como um meio, né, de resolução dessas questões, desses assuntos, né? Então, inicialmente a gente tinha alguns encontros no Ateliê Coringa, que era um espaço que hoje não existe mais. Então eram encontros com vários artistas. Esses encontros eram formados por meia dúzia de artistas. E não havia um mestre ali. Era uma roda de conversa em que todos eram iguais. Podiam ser sinceros nas suas opiniões e apaixonados nos argumentos. Mas tinha uma vontade geral de um ajudar o outro. Porque a gente falava muito, eu lembro muito no começo, né? A gente tá falando de quase 20 anos atrás. Tinha muito uma preocupação com respeito. E com ser delicado, ser cuidadoso, na verdade. Não é delicado, porque a gente não é muito delicado.
A gente era, enfim, contundente nas coisas. Mas a gente tinha uma preocupação em ser gentil, em saber ouvir o outro e achar uma coisa que eu achava muito importante, achar formas de argumentar com ideias. A gentileza era tão importante que a delicadeza virou uma regra. Maurício me mostra um dos primeiros textos escritos por Rubens. O documento se chama Sobre as Delicadezas das Atitudes e Ações, e é uma lista prática de como ser gentil com os colegas num ambiente de arte. 1. Agir em parceria. 2. Pensar nos colegas. 3. Entregar flores aos amigos como um gesto de prazer e gratidão. Afinal, eles sempre nos acompanham. 4. Exercitar-se em ser gentil. 5. Retornar as gentilezas e os convites amáveis. Esse era o espírito do grupo na época. Em questão de meses, eles tinham se aproximado tanto que decidiram montar juntos um espaço de trabalho. Acharam o galpão da rua Epitácio Pessoa, onde até então funcionava uma oficina de som automotivo, e se deram conta que conseguiriam alugar o espaço se dividissem o aluguel em 4. Rubens, Maurício e suas então companheiras. Rubens estava casado com Tamara, com quem a gente vai conversar em breve. A companheira de Maurício declinou de gravar para essa série. Que é onde é o mesmo espaço que hoje funciona o Ateliê do Centro, né? Mas que surgiu também como um nome de ateliê coletivo. Né? O nome foi criado pelas pessoas que estavam juntos, que era eu, a Tamara, o Rubens e tinha mais alguns outros artistas que dividiam esse espaço, alugavam e dividiam as contas. Né? Cada um tinha o seu espaço específico também de produção. O lugar não tinha nada de escola. Cada um fazia o seu trabalho individual, por mais que eles estivessem lado a lado. Maurício pintava e Rubens experimentava com esculturas feitas de ferro velho. O único momento em que o ateliê do centro parecia uma escola, no começo dos anos 2000, era durante a roda de conversa semanal. Mas a gente se reunia uma vez por semana com organização do Rubens para discutir trabalhos e também para chamar outros artistas. Então a gente tinha isso como prática, né? Receber artistas, principalmente artistas mais velhos, José Rezende, Jacques Lerner, artistas que visitavam o ateliê para falar do próprio trabalho e também para comentar o que estava sendo produzido lá, por cada um. Maurício enfatiza que os encontros não tinham hierarquia. Mais do que aulas, eram conversas entre artistas que estavam ralando, com a eventual presença de um artista renomado. A gente não era discípulo, a gente era cada um criando. Né? Na primeira metade dos anos 2000, não havia a figura de um mestre. Ninguém chamava Rubens assim, porque as pessoas do ateliê do centro eram todas adultas e já tinham ideias formadas. Estavam mais atrás de colegas do que de um messias. Então, a gente lá não era adolescente. Né? As pessoas estavam lá, eu, a Tamara, eram pessoas que trabalhavam, que tinham experiência prática de sobrevivência no mundo. Então, quando a gente fala assim, vou pagar um aluguel de um ateliê, isso envolve a sua vida, né? Você está dando um dinheiro que você está tirando da comida, do seu apartamento, do seu aluguel, para investir ali. Então não tinha ninguém ingênuo ali. Maurício afirma que houve um conflito ou outro nos anos iniciais do ateliê do centro, mas que nada se parecia com assédio ou com abuso. Eram só artistas empenhados em ganhar destaque, que às vezes calhavam de discordar. Então acho que ali a gente não tinha ninguém muito jovem e também nenhum desavisado, assim, tava todo mundo ia pra briga, sabe? Que ninguém obedecia, abaixava a cabeça. A gente tinha brigas, mas eram brigas saudáveis também, no sentido de que, é assim que a gente cresce, a gente cria argumentos, que a gente vai entendendo as coisas. Até porque ele mesmo era professor. Dava aulas de filosofia na FEBEM, a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, para onde eram encaminhadas crianças e adolescentes após cometer alguma infração. Além de ter o ateliê, eu dava aula na FEBEM e era professor do Estado. Né? Então eu pensei muito sobre pedagogia nessa época. Mas o ateliê foi se tornando outra coisa nos quase 5 anos que Maurício estava lá. Rubens passou a ser mais requisitado como professor. E o perfil dos alunos mudou. Em vez de artistas com alguma experiência, passaram a vir jovens. Muitas vezes, adolescentes. Pessoas que nunca tinham estudado arte e que viam Rubens como alguém superior. A gente divergia, mas construía algo. E
eu fui percebendo que foram entrando alguns alunos que obedeciam muito aquilo, né? E aí fazia com que ele se achava no poder, né? Num poder sobre uma outra pessoa, de colocar de forma mais autoritária suas ideias. Isso eu percebi. E Maurício percebeu essa mudança aos poucos, conforme via novas pessoas chegarem ao espaço em que trabalhava. Eu acho que começou a entrar alguns alunos mais jovens e que eu senti uma certa fragilidade também. Uma certa aceitação muito rápido das ideias que ele começou a desenvolver naquela época. Ele não tinha um método. Ele estava desenvolvendo um método que mudava muitas vezes, inclusive. Né? Num dia estava falando de uma coisa, depois conheci um outro filósofo, conheci um outro pensador, conheci um outro artista. E aquilo ia se criando, né? Como é criado qualquer coisa. Além de serem jovens, alguns novos alunos eram diferentes em outro aspecto. Não eram duros como os artistas do ateliê. Vinham de famílias abastadas e tinham estudado em colégios caros. Mas havia um certo deslumbre e essa sedução, né, por conseguir essas pessoas que possam trazer dinheiro. Maurício via a relação de Rubens com aqueles novos alunos e algo parecia estar fora do lugar. Foi nessa época em que ele começou a ouvir a palavra mestre sendo usada para se referir a Rubens. E percebeu que talvez já não tivesse mais espaço ali dentro. Mas acho que há esse germe de imposição de um pensamento ali, de certa forma já existia, né? De certa forma, essa preocupação em adquirir novas ideias e novos pensamentos e colocar isso coletivamente em discussão foi se transformando numa formação autoritária. Em vez de criar uma pessoa livre, né, com os seus pensamentos e o seu caminho, foi se transformando para, não, deixa eu formatar determinadas pessoas, né? E é daí que sai esse nome de discípulo, que é tão problemático, né? Você vai seguir as ideias que eu considero corretas. Decidiu que era hora de ter um ateliê solo. Alugou o apartamento da Cracolândia, que até então era ocupado por Tamara, que foi parceira de Rubens por ano. A saída foi pacífica. O único começo de discussão entre Maurício e Rubens foi na hora de dividir os livros que estavam no ateliê. Mas eles chegaram num acordo, e desde então, Maurício nunca mais ouviu falar do ateliê. Pensando aqui, foi um afastamento grande, porque eu nunca mais voltei àquele espaço. É importante aqui frisar que o Maurício não presenciou nenhum dos crimes relatados por fiéis, porque na sua época de ateliê, nem havia discípulos. Em mais de uma década, ele pouco ouviu falar de Rubens. Cruzou uma vez ou outra com um discípulo, ouviu anedotas sobre os métodos pouco comuns da escola, mas jamais teve notícia de abusos. Quando eu conto o que ouvi de dezenas de entrevistados, ele abre a boca, fica um tempo em silêncio e então diz. E infelizmente, no caso do ateliê, foi se transformando para algo nocivo, né? Ele não permaneceu aberto, talvez, às novas ideias, né? E sim, foi colocando ideias que foram apodrecendo, talvez, foram endurecendo, enrijecendo, né? Eu saio do espaço de trabalho de um dos fundadores do ateliê do centro quando o sol está caindo. E ele fica por lá, pintando, no mesmo lugar em que teve nos últimos 16 anos, quando decidiu que precisava de um ateliê só para ele. Mas ninguém em São Paulo parece conhecer o passado de Rubens. Mesmo seus primeiros amigos, como o Maurício, têm uma versão genérica desse homem que se diz um artista injustiçado. Ouviram que ele veio de uma família pobre, de mãe feirante e que nunca fez faculdade de arte, que é um autodidata que ficou grande demais para o lugar em que nasceu, no interior de São Paulo. Ele se pinta como um gênio incompreendido, segundo dezenas de discípulos que ouvimos. Mas, como um homem consegue chegar a uma cidade e fundar um grupo de pessoas que vivem ao seu redor? Ele já era ambicioso desde berço? Rubens de fato veio de uma família pobre? A gente foi para a cidade natal dele para responder a essas e outras tantas perguntas. Enquanto Chico percorre outras cidades do interior de São Paulo para falar com discípulos das antigas, eu pego estrada para São José dos Campos. É a cidade em que Rubens nasceu, cresceu e ficou até os 30 anos. Décadas antes dele criar um ateliê no centro de São Paulo e controlar a vida de dezenas de jovens que frequentam o lugar. São
José dos Campos é uma cidade cortada por rodovias e rodeada por paisagens verdes e condomínios ricos. São José é a principal cidade do Vale do Paraíba e fica perto de destinos turísticos como Campos do Jordão e Aparecida do Norte, onde está a Basílica Nacional. É uma quinta-feira de outubro e o sol está para se pôr quando eu vou até uma praça para me encontrar com uma pessoa que conheceu Rubens quando os dois ainda eram adolescentes e tentavam ser artistas numa cidade de interior. É Lucas Lacaz Ruiz, um fotógrafo de 54 anos. Em vez de pelos na cabeça, parece crescer cabelo no rosto de Lucas. A barba grossa cobre boa parte do seu rosto e seu pescoço inteiro. Nos olhos, ele leva um par de óculos de grau. Lucas é baixinho, protetor da natureza, com uma vibe paz e amor. Faz pelo menos 15 anos que Lucas não tem mais contato com Rubens. Mas, antes disso, os dois eram próximos. No fim da década de 80, eram melhores amigos. Nessa época, Rubens se anunciava como um artista que gostava de quebrar regras. Talvez na parte filosófica ou do pensar, do dizer, né? Sempre não tinha limite, né? E o Rubens tinha uma coisa, ele gostava muito de roubar livro, bicho. Ele tinha uma técnica assim maravilhosa. Ele andava com umas sacolas de tipo de supermercado e em biblioteca e na livraria. Esse antigo amigo de Rubens me dá alguns exemplos do que era arte e subversão para o mestre do ateliê na década de 90. Um desses exemplos é uma cena sexual, que Rubens definia como uma performance artística. Na ocasião estavam ele, Rubens e uma conhecida dos dois. Eu conversei com essa mulher, que na época era uma menina de uns 17 anos. Ela confirmou o episódio, mas pediu que ele não fosse narrado no podcast. Em 2022, ela me diz que enxerga essa cena como um abuso e que o exercício que Rubens propôs não tinha nada a ver com arte. Há 3 décadas, Lucas estranhou alguns comportamentos do amigo, mas pensou que desobedecer regras seria o comportamento esperado de um artista. Então ele tinha essa liberdade, essa subversão que você me perguntou. Eu achava isso super bonito, assim, sabe? Eu achava interessante. Eu falei, pô, isso aqui é o mundo das artes, né? A gente não pode ter esses limites, assim, né? Então a gente tinha muito disso. O jeito que Rubens se vestia também chamou a atenção de Lucas. Diferente da maioria dos jovens, Rubens saía na rua como se estivesse indo para uma festa chique. Um moleque de terno e gravata, né? E boina, e chapéu, e acho que o cachimbo. Acho que já fumava o cachimbo, né? Em um momento no começo dos anos 90, eles até dividiram um ateliê. Na biografia que escreveu sobre si mesmo, Rubens menciona esse ateliê. Início do ateliê de Hess na rua Névio Baracho, em São José dos Campos. Nesse espaço, Rubens já dava algumas aulas. E em troca de aulas, os alunos o ajudavam com dinheiro, presentes, como viagens internacionais, ou compravam um trabalho dele para pagar pelo ensino. E aí ele dava aula, ou as pessoas também ajudavam ele de alguma maneira, né? Falaram, o cara tá aí meio nessa daí, então chegavam a comprar alguma coisa dele. Então eu não sei exatamente como que formalizava essa parte também. Lucas me diz que ficava admirado com as habilidades sociais de Rubens e como ele conseguia facilmente manter pessoas à sua volta. Pessoas que o admiravam e que pagavam para aprender com ele. Ele era muito habilidoso nisso, assim, de conseguir, assim, né? Eu falava, pô, bicho, porque ele veio de uma família um pouco mais simples, mas ele tinha essa coisa mais ousada, assim. Eu falei, pô, o cara tá lá, né? Ele não tinha medo, ele não tinha receio, ele conseguia viabilizar as coisas ali. Então, o Rubens, ele era muito articulado, assim, de uma hora para outra ele aparecia com uma pessoa. O mesmo carisma que fez Narro em 2022 já existia no adolescente Rubens. Ele conseguia conquistar as pessoas. E foi assim que ascendeu. Começou a ganhar mais dinheiro do que a mãe, feirante e os irmãos. Até que ele decidiu partir de São José. No começo dos anos 2000, se mudou para São Paulo. Foi com uma namorada da época, que o conheceu quando ainda era uma adolescente e sua aluna. Nós vamos falar com ela a seguir. Lucas, enquanto isso, manteve com Rubens uma amizade à distância. O amigo foi uma vez ou outra ao ateliê do centro. A última vez que passou pela rua Epitácio Pessoa foi também a última vez que viu Rubens. Eu gostava de andar por ali. Aí eu acho que eu bati lá
e não sei se ele estava com um aluno, uma aluna, ele estava com alguém, e ele meio que falou para mim, não é assim não é bater aqui e eu tô disponível para você, tem que marcar a hora. Eu nem tinha WhatsApp, não tinha porra nenhuma, vamos marcar a hora, né? Vou ligar, telefonar, se você quiser vir aqui, você tem que marcar dia, horário, ou se você quer fotografar, não sei se ele ia querer cobrar alguma coisa, não sei. Mas eu falei, tem 1000 outras coisas para fazer também, infelizmente, né? E aí eu realmente me distanciei, eu vim para São José, aí comecei a tocar mais coisas aqui e acabei me distanciando um pouco desse mundo das artes, né? Ele se distanciou de Rubens a ponto de não saber o que era o ateliê, nem o que as pessoas viviam lá dentro. A namorada que se mudou com Rubens de São José para a capital também topa me encontrar. Ela está de volta à cidade do interior. A gente troca mensagens e marca de tomar um café. Na penúltima sexta-feira de outubro, o plano sai do mundo digital para o mundo real. É quase meio-dia quando uma mulher morena, de cabelos compridos e ondulados, com um vestido rosa até os pés, vem na minha direção. É Tamara, artista plástica que foi casada com Rubens Espírito Santo por 8 anos. Nesse podcast, a gente vai chamá-la só pelo primeiro nome, porque ela pediu. Tamara começa dizendo que conheceu Rubens quando tinha 15 anos. Em 1994, crescia nela o interesse por arte e uma vontade de desenhar. Então, começou a frequentar centros culturais e oficinas de produção artística em São José. Em um desses dias, viu Rubens entrar pela porta. O Rubens apareceu lá e me viu produzindo alguma coisa lá que chamou a atenção. Ele falou, nossa, você quer ser minha modelo? E eu achei que ele estava me dando uma cantada. Nem conversei muito, meio tratei ele no casco, assim. Tamara achou o convite estranho. Rubens é 12 anos mais velha que ela, então ele tinha 27 anos ou por aí quando se conheceram. Pra mim era um homem, eu tinha 15, ele era um homem feito. Então eu já dei um casco, né, você sai fora, então que me deixa quieta. Mas como ele frequentava ali, a gente acabou, eu percebi que assim, não era uma pessoa desconhecida, conhecia o professor, assim, então eu passei a tratá-lo melhor. E ele falou que era artista plástico e que tinha um ateliê. Quando percebeu que Rubens era conhecido por pessoas que ela admirava, Tamara ficou curiosa para saber mais sobre ele e o ateliê que ele disse ter. Esse ateliê, aliás, era o que Rubens e Lucas dividiam. Ela conheceu o ateliê e se fascinou por esse novo universo. Perguntou para Rubens se ele dava aulas de desenho, e ele respondeu que sim. Não precisou de muitas aulas para a jovem artista se encantar pelo conhecimento do seu professor. Rubens tinha referências que ela, 12 anos mais nova, não tinha. A apresentava a artistas de São José que ela não conhecia. Além de ensinar técnicas de desenho, Rubens falava sobre filosofia, autoconhecimento e espiritualidade. Então ele seduzia também nesse sentido, sabe? De falar assim, eu sei mais que você, olha, tem esse dia, sabe assim... É como se ele me antecipasse. Então, nossa, me deixava muito estimulada a quase uma competição com ele. Em um momento da conversa, Tamara usa as palavras mestre e discípula para descrever o respeito e a admiração que sentia por Rubens. Então, para mim, assim, era uma obediência nesse sentido sabe, mestre e discípulo, sabe? Assim, eu me entendia nesse lugar de assim... Você tem algo a me oferecer que você sabe. Ela lembra também que Rubens era um professor exigente e crítico. E às vezes, assim, sabe, fazia críticas, né? Assim, eu falei assim, vou ser duro com você, porque assim, se eu não for, assim, o mundo vai ser duro com você, né? No mundo das artes. Então, assim, eu vou falar coisas pra você, assim, pra te treinar. Assim, isso aqui que você tá fazendo é uma bosta. Rubens também questionava Tamara sobre assuntos pessoais e provocava reflexões que, na prática, tinham pouco a ver com arte. Além de fazer boas perguntas, o professor também insistia para a aluna fazer terapia. Um dia, ele fez mais do que só orientar com palavras. E aí, teve um dia que ele me pegou pela mão, literalmente, falou assim, não, eu vou te levar
você vai fazer... hoje você vai conhecer... vai lá conversar com essa terapeuta, né, uma psicanalista, né? Você vai gostar. Depois de mais ou menos 2 anos de aula, Tamara e Rubens passaram de aluno e professor para amigos. Ela estava certa de que queria ser artista plástica. Passava a maior parte dos seus dias no ateliê que, nessa época, já dividia com Rubens em São José dos Campos. E aí teve uma hora que ele me perguntou se eu casaria com ele. O que era casamento para mim, o que eu achava disso. Tamara ficou em choque quando ouviu a palavra casamento sair da boca de Rubens. Primeiro, porque ele ainda era seu professor e ela mal tinha completado 20 anos. Segundo, porque ela nunca havia olhado para ele desse jeito. Para mim foi um pouco assustador quando ele falou: "Que casar com você? Mas assim, você é meu professor", né? Ele falou: "Tamara, a gente passa o tempo todo juntos. A gente se conhece muito bem, né? Casamento, assim, a maior parte do tempo é essa convivência, é diálogo, né? E é isso que a gente tem. Por que não casar?" E eu falei assim: eu sinto atração por você, né? Assim. De primeira, Tamara achou tudo isso um absurdo. Mas depois pensou, repensou e decidiu que poderia ser mesmo uma boa ideia. Perto dos anos 2000, ela prestou concurso para um cargo público e passou. Precisaria se mudar para a capital. Ela estava com medo de morar sozinha em uma cidade tão grande quando pensou que um casamento poderia ser uma solução. Rubens, por sua vez, estava com 32 anos, morava na casa dos pais em São José e conseguia algum dinheiro dando aulas. Ele não tinha nada a perder ao se mudar de cidade. Casar com Rubens foi uma decisão que envolvia mais questões práticas do que românticas. E para mim foi uma excelente estratégia, me pareceu, assim. Ir com o meu professor, que eu confiava, que era meu amigo, que eu tinha muito carinho, que assim, era a pessoa que eu mais confiava no mundo naquele momento, né? Além dos meus pais, era ele. Eu e o Rubens, acho que isso é uma coisa que foi muito clara para nós dois, assim. A gente não era apaixonado um pelo outro. A gente era apaixonado pelo intelecto um do outro. Os dois alugaram um apartamento na Luz, no centro de São Paulo, no começo de 1998. Em abril do mesmo ano, se casaram, com registro no cartório, alianças e uma festa pequena para amigos. Juntos, eles começaram do zero um casamento, um apartamento e um sonho de viver de arte. Tamara tinha um cargo público com um salário fixo, então era ela quem bancava os gastos dela e de Rubens. O plano de ganhar dinheiro com arte começou a sair do papel quando eles passaram a circular pelo cenário artístico de São Paulo. Marcavam presenças em galerias, fundações, eventos e oficinas culturais. Conheceram pessoas do mundo das artes e Rubens voltou a dar aulas. Agora, o método de ensino meio diferente e ousado que Rubens defendia se espalhava e ele conseguia cada vez mais alunos. E aí começou a trazer gente, a gente começou a conhecer artistas, então assim a casa começou a ser frequentada por muita gente, ele voltou a dar aula, começou a dar aula para mais pessoas, então assim, a casa sempre estava com aluno. Mais do que um lugar para aprender sobre arte, o apartamento de Tamara e Rubens se transformou em um ponto para conhecer pessoas interessantes e com algum status social. É nesse período que o ateliê do centro começa a ser uma ideia, mesmo que ainda não com o nome e forma que tem em 2022. Há 20 anos, o casal se mudou para uma kitnet no Copan, que também estava sempre cheio de artistas e alunos de Rubens. A gente mudou para o Copan e ali a gente criou o ateliê Copan. E ali ele dava, a nossa casa era a sala de aula. Assim, então assim, a nossa cama ficava no cantinho, virava sofá durante o dia, o resto do dia era o estúdio ali, aquelas kitnets, né, um espaço. Aquilo era o espaço onde ele dava aula. Até que eles perceberam que uma kitnet não tinha o espaço suficiente para ser casa, ateliê, escola de artes e ponto de encontro de artistas. Foi nesse momento que eles conheceram o vizinho Maurício Adinolfi, que topou montar um ateliê com o casal. Rubens então saiu à procura de uma sala para alugar quando encontrou uma oficina disponível na rua Epitácio Pessoa, número 91. Ele achou um galpão perfeito, sabe assim, do lado do Copan. A gente não ia precisar pegar ônibus nem nada, fácil de chegar. Cara, é muito estratégico.
E aí, nossa, Rubens, a gente precisa disso, a gente precisa... Mas o valor do aluguel era salgado. Os dois não conseguiriam arcar com todos os gastos sozinhos. Alguns alunos, como Maurício, entraram na divisão e ajudaram a pagar as contas. Tamara conseguiu que seu pai assinasse o contrato de locação como fiador. Deu certo. E, em 2003, o Ateliê do Centro abre as portas. Aí a gente deu o nome de Ateliê do Centro. Foi aí a gente fez uma exposição, aí começou a vir vários artistas, né, assim, aí era um mundo de gente. Tamara diz que viu Rubens ficar cada vez mais autocentrado e impositivo conforme o Ateliê do Centro se expandia e atraía mais frequentadores. Começou a ficar meio... focar muito no Rubens e a gente, assim, ele começou a ficar gerar uma hierarquia e uma distância que acho que não estava rolando muito, assim. Enquanto Rubens aprimorava o método de ensino e se promovia como professor, Tamara ganhava prestígio no mercado de artes e começava a expor em galerias. Nesse momento, o casamento dos dois, que estava mais para uma amizade e parceria de negócios, foi caminhando naturalmente para o fim. Eu estava num bom momento da carreira, já tinha feito minhas 2 exposições, e aí caiu a ficha, né, assim, tipo, eu não tenho que ser, assim... Ou eu sou marido, assim, esposa dele, mas eu não sou sócia dele. Assim, eu não sou assistente dele e eu não tenho nada a ver com o Ateliê do Centro. Eu ajudei a construir o Ateliê do Centro naquela circunstância. Tamara e Rubens se separaram em 2006. Ela participou de algumas aulas do ateliê depois do divórcio, mas a amizade que tinha com o homem que foi seu professor e marido se desfez com o tempo. A última vez que Tamara viu Rubens faz mais de uma década. Estava correndo em um parque em São José dos Campos quando reparou numa cena inusitada. E aí eu olhei, era uma cena esquisita no gramado, de 2 moças andando meio juntas na frente e um cara com um chapéu imenso sabe esses chapéus de judeu ortodoxo? E um cajado. Eu falei, gente, parece o Rubens, mas correndo assim, eu falei, quando eu olhei era o Rubens, eu falei assim, Rubens, o que você tá fazendo aqui 6 da manhã? Ela diz que pareceu que ela estava interrompendo um momento sério. Rubens pareceu ficar sem graça, mas ficou por isso mesmo. Depois do encontro constrangedor, a vida dos dois não se cruzou mais. Tamara voltou a morar em São José dos Campos e Rubens ficou em São Paulo. A gente se aproxima de 2 horas de entrevista. Eu agradeço a Tamara por compartilhar parte da sua história comigo e me despeço. Tamara, muito obrigada. Prazer te conhecer. Vamos se falando. Gostoso. E aí, é isso. Até mais. Nem viu? doeu. Horas depois, no mesmo dia, eu vou me encontrar com outra ex-parceira de Rubens, mas alguém que o conheceu na adolescência, uma década antes de Tamara. Oi, tudo bom? Prazer, Beatriz. Essa é a voz de Eva Cielava. Ela é uma mulher alta e loira de 53 anos e sorriso fácil. O cabelo dela é liso e curtinho, na altura do ombro, e seus olhos são verdes. Rubens foi o primeiro namorado de Eva, quando ela tinha 16 anos, na década de 80. Em 2022, Eva é atriz e organizadora de 2 peças de teatro e uma banda infantil. Ai, que bonitinho. Tem medo de gato, não? Não, imagina. Você tá aqui na mesa, gente? Pode ser. É um apartamento pequeno e aconchegante. Estamos eu, Eva e o gatinho Jubileu na sala. Nos acomodamos numa mesa de jantar e ela começa a tirar de um baú de memórias histórias de quase 40 anos atrás. O Rubens eu conheci em 86, eu tinha 16 anos, ele tinha acho que 19 ou 20, eu não lembro se é 3 ou 4 anos mais velho que eu. Eva estava em um evento na Fundação Cultural de São José em 1986, quando passou por Rubens e rolou um clima entre eles. Ele me viu passando, gostou e foi atrás. Falou, quem é você? O que você faz? Eu sou a Eva, eu tava queria ser atriz na época, eu já estava fazendo algumas peças, mas não era formada nem nada. Daí ele falou, eu sou diretor de teatro, super impositivo, como sempre. Eu falei, que legal, vem fazer uma peça comigo. Eu falei, ok, vamos, né, vamos. Marcamos encontro no Sesc, nos outros dias, tal. A gente foi. Quando descobriu que Eva queria ser atriz, Rubens falou logo que era diretor de teatro. A Eva que eu converso em 2022 lembra dessa cena e dá risada.
porque não demorou muito para ela perceber que Rubens havia mentido para tentar conquistá-la. Não era nada. De jeito nenhum. Ele falou e, sei lá, ele gostava de teatro, então ele disse que ele era diretor de teatro. Só que eu acreditava, eu era muito ingênua, eu acreditava. Mas a jogada deu certo. Eva e Rubens viraram amigos e, depois, namorados. Como os dois eram jovens, passavam muito tempo na casa dos pais dela e Rubens ficou próximo da família de Eva. Então, assim, meio que ele adotou a minha mãe também, assim, de família. Então, ele ficava muito lá. Minha mãe era historiadora da arte. Eu vi até uma biografia que ele cita a minha mãe. Rubens cita na sua biografia que teve aulas com a mãe de Eva. Mas até onde ela se lembra, não foi exatamente o que aconteceu. E ele falou que fez alguma coisa com ela. Eu não sei o que é. Conversa, bate-papo, como eu e você agora. Mas, enfim, nada com diploma, nada com certificado, absolutamente nada, né? Outros dados da biografia de Rubens também não se confirmam. 2 críticos de arte que ele lista como seus mestres disseram que jamais ouviram falar de Rubens Espírito Santo. Mas o grosso das informações que ele escreve sobre si mesmo pode ser comprovado. Enfim, Eva me diz que, no geral, era um namoro adolescente. Os dois se davam bem e quase nunca brigavam. Não por ser uma convivência serena, porque Rubens gostava de dar ordens e impor suas vontades e opiniões. Ela explica que ele era um tipo intelectual dono da razão. Sabe aquelas pessoas que sempre conhecem o livro, o filme, o autor ou a música que vai mudar a sua vida? E assim, a convivência era super boa, mas sempre com aquela coisa impositiva. O Rubens sempre foi muito impositivo nas ideias dele. Sempre. Tô certo, é isso, então não sei o quê. Mas eu tinha uma coisa assim que eu acho que eu quebrava um pouco essa coisa dele. Eu não dava bola. Extravagante, agressivo no sentido impositivo, eu diria, né? Mais impositivo, mais essa coisa de egocêntrico total. Então, mas eu não dava bola, é isso que eu te falei, não dava bola mesmo. Então. Ela dá de ombros. Diz que, na verdade, achava isso engraçado. Eu ria muito dele, assim, muito. Minha mãe também morria de rir disso, imagina. Eva e Rubens namoraram por quase 4 anos. Metade desse tempo, o casal foi separado por um oceano Atlântico. É que Eva saiu do Brasil e foi morar com a irmã na França no fim do ensino médio. Ela foi ajudar a irmã a cuidar dos 4 filhos pequenos e recebia uma mesada em euros. Pensando no futuro, guardava uma parte do dinheiro numa poupança. Mas, em solo brasileiro, gastou tudo o que tinha com um namorado que a esperava em São José dos Campos. Ah, me empresta, que eu sei que você tem, então me empresta, porque eu preciso comprar aquele cavalete que não sei o quê. Ah, não, precisa ser esse pincel, se não for esse pincel... E foi. De mês em mês era alguma coisinha super cara, não era uma coisinha. Ia lá, pegava meu dinheiro, Todas as ex-companheiras de Rubens afirmam que custearam sua carreira artística. Assim como Lucas Ruiz, amigo antigo de Rubens, Eva diz que ele era muito sociável e se aproximava ou se afastava de pessoas conforme seus interesses. Eles sabem quem ele gruda. Pouco tempo depois de voltar da França, aos 19 anos, Eva passou no vestibular e foi fazer artes cênicas em Campinas. O namoro com Rubens chegou ao fim, por diferenças geográficas e pessoais. A partir daí minha vida mudou, assim. Então eu já queria outras coisas, eu já comecei a ver um pouco essa questão de eu já não queria essa coisa da agressividade, da rebeldia, não casava mais comigo, né? Aí eu falei, não, deixa quieto, vamos terminar, mas a gente virou muito amigo, assim, por um bom tempo. A gente convivia muito bem, ele frequentava em casa ainda. Depois do término, eles continuaram amigos por um tempo e se esbarravam em eventos em São José. Começaram novos relacionamentos e acabaram seguindo caminhos diferentes. Eva casou e teve 2 filhos. A última vez que encontrou Rubens foi há mais de 15 anos, por acaso, em um ônibus na cidade natal dos dois. Em um momento da entrevista, a gente fala sobre o ateliê do centro. Eu tento resumir para Eva o que é o ateliê. Falo que Rubens é chamado de mestre e alunos de discípulos. Que o autoritarismo, a submissão e a violência, verbal e física, fazem parte do método artístico de Rubens e das regras da escola que ele criou. Deus do céu. Termino dizendo que conversei com ex-discípulos que afirmam que Rubens agride alunos e alunas dentro da escola, incluindo abusos sexuais. Eva me olha em silêncio. Depois de alguns segundos, ela responde. Mas não me surpreende. Eva diz que não se surpreende. Ontem eu falei com uma amiga minha, que é jornalista também, ela falou, eu falei, né, que você vinha aqui. Eu falei, eu romantizo ou eu falo a verdade? Eu
Falou, verdade sempre, né? Já no fim da nossa conversa, eu tiro da mochila uma apostila e entrego para Eva. É a apostila que resume o método RES, abreviação de Rubens Espírito Santo. Ela começa a folhear as páginas. Ah, nomes. Nomes. Paulo Freire, gente. Paulo Freire é o cara mais... Enquanto lê listas de dezenas de nomes, regras e teorias, Eva faz alguns comentários. Sempre. Isso sempre foi. Sempre. Sempre. Fazia caderno com 1000 listas. Tá bom, vai. Aham. Ai, cadê? Aí, Freud, Lacan, sempre usa esses nomes. Ai, gente, que chato, coitado. Eva me pergunta se é verdade que o Rubens enriqueceu depois que abriu uma escola de arte em São Paulo. E é verdade que ele ganha rios de dinheiro, como ele fala, ou não? Eu digo que sim, é verdade. Que em 2022, Rubens se veste com roupas de marca, mora num apartamento cujo aluguel custa mais de R$5.000 mensais. E que viaja para a Europa de classe executiva. Não, que ele fosse para esse caminho, eu sempre imaginei. Eu nunca imaginei que ele fosse conseguir dinheiro com isso. Que me dá raiva, porque eu tô na vida honesta, lutando a vida inteira, trabalhando com amor, com carinho, com deficiente, com um idoso, com... Quando termina de folhear a apostila com as regras do ateliê, Eva se lembra da frase que Rubens disse quando os dois se conheceram. É um diretor de teatro. Tá vendo? Eu achei que tava mentindo e não. A relevância de Rubens no mercado de artes nacional parece mesmo não ir muito longe. Nem em São José ele é famoso. Essa constatação ele mesmo faz. Assume isso, inclusive, como uma qualidade da sua obra e do seu método de ensino, que seria muito à frente desse tempo. A sua maior herança artística para São José é uma pintura no acervo do Sesc local. Eu vou conferir as pinturas. Dirijo até o Sesc, entro e pergunto para 2 monitoras se elas sabem me dizer onde está exposto por ali um trabalho de Rubens Espírito Santo. Rubens Espírito Santo, ele chama. Porque assim, aqui na unidade tem algumas instalações que é sempre de artista. A gente precisava ver se na placa ele tem. É, exato. Mas assim, nos ambientes tem alguns quadros, né? Alguns corredores têm alguns quadros. Tá. Mas aí precisaria ver na plaquinha se é dele, né? Eu não sei. Entendi. Elas se olham em dúvida e parecem não reconhecer o nome que eu digo, de um artista local. Então eu rodo os 3 andares e a área externa, me aproximo de algumas telas penduradas nas paredes, mas nenhuma é de Rubens. Até que reparo num quadro na parede atrás do balcão da recepção. É uma tela de mais de 3 metros de largura e quase 2 de altura, coberta por uma pintura abstrata, que poderia estar numa sala de espera de consultórios médicos. São tons quentes e terrosos, amarelo, laranja e vermelho. Do lado direito tem uma caixa de eletricidade, que está colada na tela. Percebo que faz parte da obra. Eu chego perto e leio numa placa ao lado da pintura. Rubens Espírito Santo, sem título, mista sobre tela, 2003. Um texto descreve o Ateliê do Centro como um grupo de estudos de filosofia e de arte formado por jovens de diferentes classes sociais e formação profissional. Acontece que Rubens nunca aconteceu. Se era um jovem artista promissor, ele nunca estourou. Hoje, o ponto alto da sua carreira é ter quadros pendurados no saguão do Sesc da sua cidade natal. E também ter obras de arte penduradas nas paredes de casas milionárias. As casas das famílias dos seus discípulos. E eu vou conversar com algumas das pessoas que mais entendem de cultura no Brasil para ter um panorama de quão importante é o peso de Rubens no mundo das artes. Oi, tudo bem? Eu tenho uma entrevista com o Silas Martí. Desculpa, não escutei. Eu tenho uma entrevista com o Silas Martí, o editor da Ilustrada. Silas Martins? E Silas Martí. Eu vou até o número 425 da Alameda Barão de Limeira, no centro de São Paulo, para ouvir uma das pessoas que mais entende de arte. Silas Martí. Martir. Isso. Como que é o seu nome? Chico. Vitor? Chico. É dia 13 de setembro de 2022. Eu não poderia ter escolhido uma data pior para conversar com ele, mas a entrevista já estava marcada há dias e não tinha como prever o que aconteceria na data combinada. Eu subo para o 4º andar. É a redação da Folha de São Paulo. No caminho até a mesa do Silas, eu encontro ex-colegas com quem trabalhei ali por anos.
Gente que eu não vejo desde o começo da pandemia e que me faz uma falta tremenda. Saudade de você, Chico. Silas está sentado, com os olhos costurados na tela do computador, porque um dos maiores nomes da arte mundial acaba de morrer. E uma notícia dessas cai como uma bomba sobre uma redação de cultura. E a pessoa que eu vou encontrar é o editor de cultura do jornal. Tudo bem, querido? Oi, amor. Hoje Dia ruim? morreu o Godard. Morreu o Godard, Jean-Luc Godard, o cineasta francês. Ele optou por encerrar sua vida aos 91 anos de idade. E, de repente, criou-se no jornal a urgência de cobrir a morte de um grande artista. Como ela merece ser coberta. Não, o obituário estava escrito, mas assim, a gente nunca sabe quando a pessoa decide de fato partir. E no caso dele, decidiu de fato partir. Ele decidiu. Silas sai da frente do computador e vai comigo até uma das mesas que ficam no meio da redação. A gente pega um café. Você me paga um café que eu saí sem carteira? Vamos no lounge. E se senta para conversar. Silas, te conheço há uns 20 anos e você sempre cobriu arte. Sim. Silas é um dos grandes nomes da cobertura de artes plásticas. Já entrevistou os maiores medalhões mundiais do mercado, como Marina Abramovic, mas jamais trocou uma ideia com Rubens Espírito Santo. O que você já ouviu sobre o Ateliê do Centro? O que você conhece sobre o Ateliê do Centro? Eu confesso que eu não sei, eu diria que nada, quase nada. Eu sei que existe, eu já ouvi dizer que existe um lugar, um ateliê chamado Ateliê do Centro, onde artistas se encontram e fazem eventos e fazem exposições, mas eu nunca tive contato, assim. Até porque mal ouviu falar dele. Eu sei que um dos envolvidos é o Rubens Espírito Santo, né, que é um artista que eu sei que, embora eu não conheça o trabalho dele com nenhuma profundidade, eu sei que ele é um artista há bastante tempo, tá trabalhando há muito tempo nesse meio. O pouco que ele conhece vem de rumores, bem por cima. Depois da entrevista, ele admite que deu um Google no nome do artista antes de eu chegar. O mundo da arte, ele vive desses ciclos em que pessoas são esquecidas e relembradas e festejadas e voltam a ser esquecidas e voltam a ser lembradas. E eu acho que é normal, né? Não diria que se eu não conheço ou se o outro crítico, o outro colega que cobre o assunto não conheça, não significa que a pessoa seja anônima, mas... Não quer dizer que o trabalho dele seja irrelevante, mas indica que seu nome não entrou em destaque nos últimos 20 anos, as décadas em que o Silas ficou de orelhas em pé, atento para tudo que acontece no mundo da arte. O mundo da arte funciona também com modas, tendências, né? Assim, embora seja, às vezes os artistas não gostem que se fale assim, é como uma indústria cultural, como qualquer outra. Né? Silas relativiza. Diz que pode desconhecer o trabalho de Rubens por mero acaso. Mas o fato que esse profissional, que trabalha com arte, desconhece um artista, quer dizer alguma coisa. Que ele não é reconhecido. Existem pontos cegos também, né? Na visão de todo jornalista, como você jornalista também sabe, né? Tem coisas que você pode estar cobrindo um assunto a fundo e você não olhou para esse lado, não olhou para aquele. Né? Eu vou embora e deixo ele trabalhar em paz, que ele tem coisa muito mais importante para fazer. Dias depois, eu encontro outro colega jornalista. Fábio Cipriano é um crítico faixa preta. Escreveu para o Estadão e para a Folha e atualmente está à frente da revista Arte Brasileiros. Ele também é diretor adjunto da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC de São Paulo. E Cipriano é mais objetivo do que Silas quando eu pergunto para ele sobre Rubens Espírito Santo. O nome dele significa alguma coisa no panorama das artes nacionais? Assim, onde ele se situa nas artes brasileiras? Ele não se situa nas artes brasileiras, basicamente, né? Eu acho que assim, ele tem esse grupo aí de seguidores, mas ele não tem nenhuma penetração, não tem trabalho em galeria, não tem um trabalho totalmente alternativo. Não significa que isso é um demérito também, porque dentro desse circuito, né, não são as galerias ou as bienais que muitas vezes também vão legitimar bons trabalhos, né? Ele poderia até ter um bom trabalho totalmente fora do circuito e mesmo assim ser um bom artista, mas do que eu conheço ele não está nem no circuito e ele nem é um bom artista. Cipriano conhece Rubens.
Em 2013, ele era um dos jurados do Festival da Cultura Inglesa de Artes. E Rubens foi um dos vencedores da competição, com uma instalação artística chamada Spring, ou Primavera. É um dos poucos prêmios que Rubens ganhou na sua vida. Faz mais de uma década que Cipriano conhece a produção do mestre do ateliê e sabe também alguma coisa sobre sua postura, de como ele se coloca como uma figura marginal para desmerecer o mundo da arte e também para criar um grupo coeso ao seu redor, discípulos que acreditam seguir um gênio injustiçado. Como o circuito das artes é muito elitista, eu acho que esse tipo de discurso também, que é um discurso marginal, de alguém que é o diferente, é quase que um Bolsonaro das artes, entendeu? É o cara que se legitima a partir de um discurso de que eu sou diferente de tudo que está aí. Então, ele conquista o espaço dele dessa maneira, né? E não foi só quando ele foi jurado de um concurso que Fábio Cipriano cruzou com a fama de Rubens. Também teve uma passagem que aconteceu dentro da universidade e que o deixou preocupado. Eu já tinha ouvido falar dele porque ele participou de algumas exposições aqui na Maria Antônia, mas eu ouvi particularmente por conta de uma aluna que frequentava, uma aluna, eu também sou professor na PUC, durante alguns anos coordenei um curso de arte, história, crítica e curadoria, e nesse contexto a gente teve uma aluna que se envolveu dentro desse grupo. Inclusive ela queria fazer o TCC dela a respeito dele. Pode até ser que ela tenha feito, mas eu acho que a gente acabou demovendo ela porque a gente achava que fazer projetos onde as pessoas estavam muito envolvidas não era legal. A gente sempre tentava fazer um certo distanciamento. A aluna acabou escolhendo outro tema para o seu trabalho de conclusão de curso, mas acendeu uma luz amarela na cabeça desse crítico de arte, porque ele viu como uma discípula do método se portava e pensou que talvez aquela não fosse a melhor das relações. De qualquer maneira, o que a gente percebeu em relação a essa aluna é que existia aí já uma relação meio de seita, de acreditar incontestemente. Ele tinha esse perfil meio de se achar um xamã, um Joseph Beuys, uma encarnação aí de alguma coisa, e era tudo muito estranho. Então, eu nunca fui no lugar especialmente, sei onde é, mas nunca entrei, mas sempre tive essa desconfiança, especialmente por ter visto essa aluna meio que sugada por isso, pela proposta artística, digamos assim. A desconfiança que o crítico carregou por anos se confirma no relato de dezenas de pessoas que passaram pelo ateliê. Havia alguma coisa estranha ali dentro. A última parada na investigação do passado de Rubens é a mais burocrática de todas: levantar sua ficha criminal, ou, como a gente diz no jornalismo investigativo, puxar sua capivara. O advogado Eduardo Martini fez uma busca da situação de Rubens em uma dúzia de órgãos da Justiça. A primeira certidão foi pedida ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O resultado foi: nada consta. Ou seja, não há nenhuma ação criminal aberta contra ele. A resposta também foi nada consta para ações cíveis e tributárias. Também não há ações trabalhistas em nome dele. A Justiça Federal também afirma que não há processos ou procedimentos abertos contra Rubens. O que não quer dizer que ele nunca tenha cometido um crime, mas indica dois caminhos. O primeiro é que ele nunca foi acusado. O segundo é que, se um dia ele foi acusado de um crime, ele foi inocentado e esse processo foi extinto. Em 6 meses de investigação, a gente apurou que o primeiro caminho é o mais provável. Segundo o relato de fiéis que saíram do ateliê anos atrás, violências e crimes já existiam ali há décadas, mas nenhuma pessoa denunciou Rubens. Isso fica evidente quando eu converso com uma ex-discípula que rompeu com a escola há mais de 10 anos. Ela pede sigilo, mas conta que, quando decidiu sair do ateliê, Rubens simplesmente trancou a porta com todos os materiais lá dentro. E ela perdeu tudo. Ela também narra que, em uma situação, ele a beijou à força, mas que nunca tinha pensado a respeito. Dias depois da nossa conversa, ela me manda uma mensagem. Diz que o papo foi doído, que a fez rememorar um passado que se forçava a ignorar. Foi a primeira vez em mais de 10 anos que tocou no assunto. E na mensagem, ela escreve: Hoje, com maior distanciamento, considero que vivi uma situação clara de abuso físico e psicológico.
Ela termina dizendo que não sabe o que vai fazer com essa constatação, mas que pelo menos foi válido, porque as coisas mudaram de lugar na sua cabeça, mesmo que décadas depois. Rubens Espírito Santo nega que qualquer crime tenha ocorrido dentro do ateliê do centro. Eu não fiz nada que alguém maior de 20 anos esteja completamente condizente. Cara, vamos supor que você queira que eu faça... Eu proponho para você agora, ô Chico, posso colocar 5 brincos no seu ouvido? É crime isso? Se você permitir? Se você falar que pode... É importante frisar desde o começo que ele nega ter cometido qualquer crime. Quando ouve as descrições das cenas de violência e de abuso que mais de 20 pessoas nos narraram, ele responde: eu só confirmaria com você se a pessoa viesse aqui falar isso pessoalmente, né? Do mesmo jeito que ela não quer que eu saiba o nome dela, ela teria que vir aqui e falar isso na frente de mais 15 pessoas. Concorda? Rubens Espírito Santo não nega que as violências tenham ocorrido, mas afirma que elas não constituem crime. Você puxa o cabelo de discípulos? Eu só vou afirmar isso se a pessoa que está falando estiver aqui. Você acha que eu sou idiota, meu? De me auto-incriminar? Até o fim dessa série, nós vamos ouvir uma entrevista com ele que em mais de 1 hora reage às acusações feitas por ex-fiéis, ex-amigos e ex-funcionários. Mas esse é um resumo da sua versão. Se você está numa relação abusiva, procure ajuda. A Central de Atendimento à Mulher ouve e acolhe mulheres em situação de violência. É só ligar para o número 180. Em caso de emergência, uma mulher ou alguém que esteja presenciando uma situação de violência pode pedir ajuda pelo telefone 190. Uma viatura da Polícia Militar é enviada imediatamente até o local. Você também pode encontrar auxílio psicológico e jurídico de graça no site Mapa do Acolhimento. O endereço do site é mapadoacolhimento.org. Eu vou repetir, mapadoacolhimento.org. No próximo episódio de O Ateliê... Não entendi porque as pessoas passavam por aquilo ali, cara. Até hoje eu perguntei pra ela assim, cara, como vocês parou num lugar desse e passar o que vocês passaram pra nada? Um dia, depois de ver Rubens puxar o cabelo de uma discípula até que ela caísse no chão, Edson se levantou. Na hora de ir embora, ele foi até o mestre para receber o seu dinheiro, como sempre fazia. Enquanto Rubens contava R$350 em notas de 50, Edson falou pela primeira vez sobre o que via ali dentro. Um dia eu cheguei pra ele e falei, cara, faz isso com um parente meu, tu já tava na cobra, fazia tempo. Só tinha 2 caminhos pra tu. Ou buraco ou saco de lixo. Faz isso com um parente meu. Tu já tava na vala fazia tempo. Só tinha 2 caminhos pra tu. O buraco ou o saco de lixo. Edson não pensa 2 vezes. Decide falar tudo o que presenciou no ateliê para a justiça. Topa ser testemunha de Mirella na denúncia. E assim, ela fica um pouco menos sozinha. O Ateliê é um podcast da Pachorra Felite, áudios, livros e filmes. Eu sou Chico Felite, criador, roteirista e apresentador. Eu sou Beatriz Trevisan, produtora e apresentadora. A produção executiva é de Renan Bianco. A edição e direção de som são do Luan Alencar. Pedro Fida é consultor jurídico e responsável pelo Business Affairs. A trilha sonora original é de Vitor Oliveira. A Maria Leite também produziu esse episódio. A arte de capa é de Catarina Pignato, sobre tela de Mirella Cabral. A gerência dos canais do podcast é de Domênica Mendes. E a consultoria jurídica é de Eduardo Giuntini Martini. As narrações foram gravadas na agência de podcast em São Paulo. O próximo episódio vai ao ar na semana que vem. Nesse meio tempo, eu posso pedir que você siga o podcast na sua plataforma. E se achar que a gente merece, dê uma nota. E, se você quiser ouvir agora os 4 episódios que serão publicados no mês de janeiro, você pode. Agora. É só virar um apoiador de O Ateliê por R$ 9,90 mensais. Os assinantes podem ouvir todos os episódios do mês na primeira quarta-feira. Apoiadores também podem participar de 2 conversas com a equipe por mês e terão acesso a episódios extras depois que essa série terminar. Assinar é simples, leva menos de 1 minuto e custa menos de R$10. O link para apoiar o podcast está na descrição desse episódio. Uma investigação dessa custa tempo e recursos. A gente agradece o apoio. Obrigado e até breve.